Fala galerinha, tudo bem com vocês? No último vídeo sobre a adição de números inteiros, nós tiramos algumas conclusões. Foram 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Mas, prof, quais eram essas conclusões? Me explica! Nós vimos que a adição ela podia acontecer de 3 formas. Ou as duas parcelas tinham sinais iguais, ou as duas parcelas eram números opostos, ou as duas parcelas tinham sinais diferentes. Vamos começar falando sobre quando nós temos uma adição com duas parcelas de sinais iguais, ou seja, ou os dois números que nós estamos adicionando são positivos, ou os dois números que nós estamos adicionando são negativos. Quando nós temos a adição de dois números positivos, é como nós já fazíamos no conjunto dos números naturais. Claro que quando eu adicionar dois números positivos, eu vou ter como resultado um número positivo e eu somei as duas parcelas. É exatamente como nós tínhamos no conjunto dos números naturais. Por exemplo, se eu fosse observar isso no ábaco, digamos que eu colocasse uma certa quantidade positiva no meu ábaco, que eu não sei qual é essa quantidade, só sei que ela é positiva. E se eu adicionasse mais uma certa quantidade positiva no meu ábaco, o que é que ia acontecer? Ia aumentar a quantidade de unidades ou a quantidade positiva que eu tinha representado no meu ábaco. Ou seja, quando eu estou somando dois números positivos, o resultado continua sendo positivo e eu adiciono os valores absolutos das parcelas. Agora, o que é que acontece quando eu estou somando dois números negativos? A gente pode imaginar que é como se nós estivéssemos somando duas dívidas. Se eu estou somando duas dívidas, o que é que acontece? Vamos observar no ábaco primeiro. Bom, se eu colocar uma certa quantidade negativa no meu ábaco, então vai ter uma quantidade negativa ali representada. E agora eu vou adicionar mais uma certa quantidade negativa. O que é que acontece? Eu observo que na minha haste negativa aumenta a quantidade que está representada ali na haste negativa. Ou seja, quando eu adiciono duas quantidades negativas, o meu resultado ele continua sendo negativo e eu adiciono o valor absoluto das duas parcelas. Então, quando eu somo duas dívidas, a minha dívida aumenta, certo? Então, agora a gente viu aqui que não importa quais são as quantidades, quais são os números que nós estamos somando, quando nós tivermos uma adição em que as duas parcelas têm sinais iguais, nós mantemos o sinal e adicionamos os valores absolutos das parcelas. Vamos fazer alguns exemplos quando nós temos dois números com sinais iguais. Por exemplo, se eu estou somando mais 30 com mais 45. Os dois números são positivos, então a gente viu que o resultado vai ser positivo. E eu vou adicionar os valores absolutos. Então, eu vou somar 30 mais 45, que dá 75, ou seja, mais 30 somado com mais 45 fica mais 75. E se eu somar dois números com sinais negativos? Por exemplo, menos 20 somado com menos 50. O resultado é negativo e eu vou adicionar os valores absolutos das parcelas. Menos 20 somado com menos 50, então vai ficar menos 70. A segunda conclusão que nós tínhamos tirado no vídeo anterior era sobre a adição de dois números opostos. Lembrando que dois números opostos são números que possuem a mesma distância em relação ao zero, ou seja, a origem da reta numérica, mas em lados opostos da reta numérica. Então, por exemplo, quem é o oposto de menos 50? O mais 50. Quem é o oposto de mais 100? O menos 100.
Mas o que acontece quando nós somamos dois números opostos? Lembrem no ábaco o que acontece quando nós temos uma unidade positiva e uma negativa. Elas se anulam. Então, se eu colocar uma certa quantidade positiva no meu ábaco, não importa qual seja essa quantidade, e eu colocar a mesma quantidade na haste negativa, ou seja, eu vou somar o número oposto que eu tinha, o que vai acontecer? Todo mundo vai ir se anulando, ou seja, que número que vai sobrar no ábaco? Zero. Então, a adição de dois números opostos é zero. Vamos fazer um exemplo somando dois números opostos. Por exemplo, menos 40 somado com mais 40. Todo mundo vai se anular e vai dar zero. Ou menos 100 somado com mais 100, zero também. E a terceira coisa sobre a qual nós havíamos falado no vídeo anterior era sobre a adição de números com sinais diferentes. O que é que acontece? Bom, primeira coisa, tem sinais diferentes, nós vamos conseguir anular no nosso ábaco, certo? Então, nós vamos ter que pensar no valor absoluto destes números, porque vai estar diretamente ligado com o valor absoluto. Observem. Agora eu estou somando dois números com sinais diferentes. Vamos imaginar que eu coloquei uma certa quantidade positiva no meu ábaco, uma quantidade qualquer. E eu vou adicionar com um número negativo. Só que esse número negativo está em quantidade menor do que o positivo no meu ábaco. O que vai acontecer? A gente pode observar que as alturas são diferentes. A altura da haste positiva, a altura com quantidades positivas, ela está maior. Então, quando eu anular, o que vai acontecer? Vão sobrar quantidades positivas no meu ábaco e eu vou anular todas as negativas. Então, quando eu adiciono um número positivo com um negativo, se o positivo é maior em valor absoluto, o resultado é positivo e eu tenho que subtrair os valores absolutos. Mas e se eu tiver uma adição em que os dois números têm sinais diferentes, mas o número negativo tem o valor absoluto maior? O que é que acontece? Vamos observar novamente no ábaco. Então, suponhamos que eu tenha colocado uma quantidade positiva no meu ábaco e eu adicione a esse número positivo que eu representei no ábaco um número negativo que tem maior valor absoluto. Ou seja, a quantidade negativa é maior que a quantidade positiva. O que é que acontece? Nós podemos observar no nosso ábaco que a altura da quantidade negativa ela está maior. Ou seja, quando eu anular, o que vai sobrar no meu ábaco? Uma quantidade negativa. Então, se eu estou somando dois números de sinais diferentes, em que o negativo tem maior valor absoluto, o resultado é negativo e eu tenho que subtrair os valores absolutos das parcelas, justamente porque a gente anula essas duas partezinhas de baixo ali do nosso ábaco. Então, quando a gente tem dois números com sinais diferentes, o resultado, ele tem o sinal do número que tem maior valor absoluto e a gente subtrai os valores absolutos das parcelas. Vamos ver agora algum exemplo sobre a adição de dois números com sinais diferentes. Se eu tiver mais 30 somado com menos 10. Bom, o 30 tem maior valor absoluto, então meu resultado é positivo. Como tem sinais diferentes, eu vou anular lá no meu ábaco, eu vou ter que subtrair. Então, vou fazer 30 menos 10, 20. Ou seja, o resultado vai ficar mais 20. Outro exemplo. Se eu tivesse menos 50 somado com mais 20. Agora, o número que tem maior valor absoluto é o negativo. Então, meu resultado vai ser negativo. Como eu vou anular lá no meu ábaco, eu vou ter que fazer 50 menos 20, que dá 30. Então, o meu resultado vai ser menos 30. Vocês já tinham pensado alguma vez na vida que vocês iam somar dois números
e vocês obteriam um número menor do que vocês tinham antes. É estranho, né? Mas agora a gente vê que pode acontecer.